Eu posso controlar, usar os melhores produtos, ter uma atenção maior às coisas que eu tô fazendo. Eu posso controlar, prestando atenção nas coisas que eu tô fazendo, organizar bem as coisas, fazer o melhor possível dentro do que você tem. Com aquilo que você tem naquele momento. O que eu não posso controlar? Porra, se tiver um tsunami e entrar dentro do meu evento, não consigo controlar. O problema, e não consigo controlar se a economia, se não sei o quê, se eu não consigo controlar. O problema é que a gente sofre muitas vezes com as coisas que a gente não consegue controlar. Galerinha, vocês vão me escutar falar 355 vezes aqui Politicast. Só que não é mais Politicast. Agora é Food Nation Cast. Deu um belzinho aí, a gente não sabia direito, não sabia os meandros da parada e a gente não havia registrado o Politicast. Então agora o Food Nation Cast está registrado, é nosso e a partir de agora é Food Nation Cast. Guarda esse nome, tá? Que você vai escutar falar muito da gente. Bora, relaxa, aproveita esse episódio que vai ser sensacional. Estamos na terceira temporada do Politicast, tá? 1, 2, 3. O desafio é grande, mas a gente tá aqui firme e forte. Toda semana a gente tem um convidado novo, um cara que é bom naquilo que ele faz, um cara que fala com o nosso público, que são os donos de restaurante, mas essa semana eu tô trazendo um cara que é um pouco mais especial do que só falar com donos de restaurante. É um cara que eu sigo muito no Instagram, muito mesmo. Eu acabei de comentar com ele que eu vejo todos os posts que ele coloca, porque ele é um cara que eu considero que seja muito inteligente, então eu gosto de ver coisas autorais, eu gosto de ver coisas inteligentes na internet, coisas que não são produzidas nem pela inteligência artificial e nem por um terceiro que fala em nome daquela pessoa. Você não sabe. Você bota tudo no chat GPT lá e brilha. Pode ser também. É que eu te sigo antes do chat GPT, então eu sei que não rola isso. Então estamos aqui com um cara que é multifacetado. Ele produz muito conteúdo para o Instagram, mas ele também é chefe de cozinha. Ele é um cara que estudou na Europa, como eu estudei na Europa também. Então acho que a gente tem aí uma história conjunta que dá para a gente explorar bastante. Ele lida com eventos, que também é uma similaridade com aquilo que eu faço. Ele é um estoico, podemos dizer assim. Ou ele acredita muito no estoicismo, que é uma coisa que eu acredito também, na simplicidade desse conceito do estoicismo. E eu pretendo explorar, sugar do Rafael um pouco de cada uma dessas coisas, de cada uma dessas facetas dessa vida multifacetada dele. Rafael, bem-vindo. Obrigado ao Politicast. Muito feliz de ter você aqui. Como que se pronuncia o seu nome completo em francês? Cara, é isso que é engraçado, né? Porque meu nome, o Despirit, não é francês. Porque é Rafael Duran Despirit. E Despirit, na verdade, é do meu pai, que é meio italiano, e era para ser D''Spirit, do espírito, na verdade. E aí virou numa grande adaptação quando pro Brasil, virou Despirit. Que é um pouco ficou com cara de francês, mas não é. Eu achava que era Rafael Rafael Duran Despirit. Duran Despirit. Duran é francês e o Despirit é meio italianado, meio afrancesado, meio brasileirado. Virou uma mistura do... Pô, que legal. E aí meu Instagram lá é RDespirit, que ninguém sabe escrever. Né? Aí vira já me chamaram até de Robespierre lá outro dia. Mas é isso aí, por aí. É Despirit. Aí fica Despirit mesmo. Você fala francês muito bem, obviamente. Muito bem, eu falo com um sotaque horroroso, mas falo, entendo tudo, tal, mas eu tenho um sotaque muito ruim. Começa a falar, todo mundo, não sei mesmo, todo mundo sabe que eu não sou francês. Porque você é de família francesa, né? De parte da mãe, né? A minha mãe, meu avô, minha mãe. Duran. Mas estudei lá, tal, mas não fui. Por exemplo, eu estudei quando era moleque numa escola italiana. Não tinha nada a ver com. E em casa eu não falava muito francês também. Minha mãe só falava francês comigo quando ela ia me dar bronca, não quando no dia a dia, não. Então eu sei, entendo, falo assim, mas tem muito sotaque. Não. Rafael, vamos logo então partir para porrada. Você falou que, enfim, estamos falando do seu idioma francês, mas a sua família é francesa. Depois eu sei que você teve restaurante também com uma pegada francesa. Você estudou na França, numa escola famosíssima de culinária francesa. Depois você trabalhou em restaurantes franceses. Ou seja, você tem toda uma vida ligada à França, né? Antes de chegar na França,
Deixa eu puxar um pouco para trás mente da sua jornada para saber como que você começou no mundo dos restaurantes. Aquele papo, de fato eu nasci dentro do restaurante. Então o restaurante, minha família tem restaurante desde sempre. Na verdade, meu bisavô tinha uma fabriquinha de chocolate em Lyon, na França. E aí meu avô veio pro Brasil. E aí meu avô, quando veio pro Brasil, foi abrir um restaurante chamado La Popote, que foi o primeiro restaurante de alta gastronomia francesa no Brasil. Que alta gastronomia francesa no Brasil em 1950 e pouco era omelete. Um negócio muito inovador. E aí meu avô foi chefe do Hilton, do Hotel Hilton lá no centro e tal. Eu trabalhei no Hilton. É mesmo? Daquele que era perto ali, que é perto ali do casa do Porto. E ali do lado de uma casa famosa. Do lado. Exatamente. De baixo calão. Como que a gente pode chamar? Agora tá. Não, agora já tá. Foi toda reformada, né? E cara, e aí meu avô começou com uma. Aí meu avô teve esse restaurante lá Popote, que pegou fogo. É uma história muito louca. E ele pegou e tinha um cara que chamava Marcel, que era um amigo dele, francês também, que queria passar o ponto do restaurante. Ele falou, cara, não quero mais esse restaurante. Então o Marcel não era o seu avô, então? Não, era meu avô. Tá, era um amigo dele. E aí, em 1960, por aí, meu avô comprou o Marcel e começou a tocar o Marcel. Aí depois veio a história do soufflé, que foi o grande prato que virou símbolo do Marcel e da cidade e tal. Então, era um prato representativo em São Paulo e tal. E aí, por isso, assim, quando eu... aí minha mãe não queria tocar o negócio, meu pai assumiu o restaurante, que era o genro do meu avô, e virou e falou, cara, na época meu pai trabalhava numa multinacional, não tinha nada a ver, francesa também, e meu avô falou, cara, não aguento mais, vou vender o restaurante, porque a vida de dono de restaurante é aquela loucura de sempre, aquela... E meu pai falou, não, cara, eu vou assumir o restaurante. E aí assumiu o restaurante e ele assumiu a loucura. Então, meu pai de empresário e tal, de empresário não, de um cara executivo meu pai fez GV, assim, não tinha nada a ver, de economista, não sei o quê, falou, vou virar, eu quero assumir o restaurante, vou tocar isso aí. E achou que seria uma jornada fácil. E achou que ia ser menos sufoco do que é. E aí eu entrei, e aí de moleque entrei nessa, então o restaurante sempre foi muito importante na minha vida. Porque Quantos anos você tinha quando você entrou nessa junto com seu pai? Cara, assim, quando eu comecei a ir pra trabalhar, eu já tinha uns 14, 15 anos. Que eu ia lá brincar de descascar cebola, ficava vendo os negócios. Então, você foi direto pra cozinha? Fui direto pra cozinha. Na verdade, foi assim, quando eu era molequinho... Mas deixa eu só contar um negócio importante, que assim, então... Pode retroagir um pouco mais, se você quiser. Não, aí essa história dentro da família... sempre o restaurante sempre foi um negócio muito importante. Tudo girava em torno do restaurante. Eu tinha uma ideia do restaurante que eu nem sabia o que era o restaurante, na verdade. Mas tudo acontecia no restaurante. Então, meu pai chegava e falava, puta, você não sabe o que aconteceu no restaurante. Aí a mesa inteira ficava falando, no restaurante... Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Era parte da conversa. Aí meu pai ia pro restaurante todo dia, então eu não via meu pai. Então quando meu pai chegava de madrugada, ele já tinha voltado do restaurante. Ele ia pro restaurante, não sei o quê. Ou sábado, domingo, a gente ia pro restaurante, pra almoçar no restaurante, pra jantar. O restaurante sempre foi o negócio mais importante e um negócio, assim, uma entidade que eu não sabia o que era. E aí, naturalmente, aí eu comecei Aí uma das coisas, pra ver meu pai mais, assim, que eu curtia ficar junto, eu ia pro restaurante. E aí, uma vez a gente foi fazer um festival do camarão na Ilhabela. Meu pai, eu era molequinho, já tinha uns 13, 14 anos e tal. E meu pai falou, vai comigo lá que a gente vai fazer o festival. E fui eu, meu pai e um cara que era um cara da cozinha do... O seu pai não tinha nada a ver com cozinha. A cozinha não era o barato dele. Cara, meu pai sempre cozinhou muito. Sempre fez muita coisa dentro da cozinha e organizou um negócio. Mas ele sempre teve muita vergonha de botar doma, sabe? Sei. Eu não sou formado. Porque ele não se sentia na pele de um cozinheiro, ele não se sentia no direito de usar uma doma. É tipo isso. Pô, eu não tenho formação Mas cozinha. Sim, cozinha pra caramba, assim. Cozinha pra caramba. E tem muita noção. E eu acho que uma das coisas mais legais é que tem muita referência de sabor, de coisa que eu acho que é o mais importante. Sim. Nessa... Mas aí aí fui nesse festival do camarão, e aí tava lá, era molequinho, e eu ficava soltando as coisas na boqueta lá, do coisa. Pá, sai não sei o que, sai não sei o que lá e tal. E é todo aquele vai, corre, marcha, sai, não sei o que, me encantou. E eu, pô, é isso que eu
quero ser isso aí, tal, não sei o quê. E eu era muito pago do meu avô, meu avô, o cara que veio, meu avô tinha lutado na guerra, tinha feito... Era o seu avô mesmo? Jean Duran. Jean Duran. E aí era um negócio muito importante. Desculpa, só interromper, porque você não esqueça depois de fazer a pergunta. Você falou que o seu avô, ele veio de Lyon. Sim. Da terra dos caras lá, do Bocuse, enfim, dos grandes cozinheiros. Ele era dessa patota? Ele, tipo, ele então, se relacionava com esses caras todos? Tem uma fábrica, Depois a gente volta pra história do seu pai de novo, que eu tô curioso. Tem uma chocolaterie lá em Paris, em Lyon, que chama Bernachon, que é super famosa. Era do meu bisavô. O Bernachon era o cara que era o gerente da coisa. E agora ele é o roi do chocolate lá em França. Agora tá o filho do Bernachon. E são todos... E Lyon é muito pequeno, então todo mundo era meio parça. Desde o meu avô com o Bocuse. Ou seja, ele era da patatinha. Sim. Só que meu avô veio pro Brasil meio que tretado com meu bisavô e falou, não quero voltar pra França, esquece. Aí depois depois de um tempo, quando meu bisavô morreu, meu avô vendeu a coisa de chocolate e falou, vou ficar agora direto no Brasil, de fato. Tá. Mas sim, é da mesma galera e minha família era bastante importante nessa história do chocolate e tal. Foi um dos primeiros chocolates que era todo artesanal, tinha a história de trazer o cacau, fazer o processamento de tudo. Mas é isso aí, meu avô era dessa galera. Que legal, ou seja, tem estirpe aí. Sim, tem um sei lá, pedigree na parada. Apesar do seu pai ser de outra, né, não era da mesma... Não, mas aprendeu bem, então, meu avô era um puta... Ele pegou por osmose, né? Sim. E realmente era um de técnica, de tudo mais. Mas e aí, foi pra Ilhabela, vamos só retomar. E aí eu fui nesse negócio Festival do Camarão. E aí eu voltei dessa parada e falei, pô, que legal, quero ir mais à noite lá ver como é que é. E comecei a ir lá no Marcel, ficava lá fazendo coisas. Tinha o soufflé, que era muito tradicional do coisa, é um negócio que saía pra caramba, então eu ficava lá fazendo o soufflé, que os caras falavam que era enrolar o soufflé, que era botar clara na massa e... Fazer os ingleses chamam de folding, né? Fazer essa mistura que é delicado, né? Não é... E tem uma manha, tem toda uma manha de coisa. E aí, bom, disso fui, fiquei lá naquele negócio, falei, porra, é isso que eu quero fazer. Quando eu terminei a escola, eu fui pra França. Aí eu estudei na escola do Hotel Ritz de Paris. E aí me formei lá, fiz o Master de Cozinha. Lá é técnico, né? Não tem uma pegada de bacharel, como tem aqui. Não é uma faculdade, era um curso técnico de cozinha. Era pra ser cozinheiro mesmo. Pra ser cozinheiro. E aí você passava por tudo, passava por ser patissier e tal, coisa que eu não gosto muito, nem de chocolate, nem de... eu também não. Eu gosto de comer, mas não gosto de fazer. Mas aí fui pra essa parte e tal, e depois fui tocando restaurante, fazendo várias outras coisas junto. Não, mas na Europa, aí você fez... Então, aí depois eu estudei lá, estudei na França, aí fiz estágio lá no hotel, no Ritz de Paris. Depois eu voltei pro Brasil. E aí comecei a trabalhar no restaurante Fiquei um tempo no restaurante. E aí depois eu fui pra Europa, eu fui pra Portugal. Trabalhar com o Vitor Sobral, que é um chefe que em Portugal é super importante e tal. E que foi um cara fundamental pra mim, assim, porque foi o cara que trouxe uma parte mais de... eu era muito sonhador com a coisa assim, putz, quero fazer... para mim, as coisas e tal. E o Vitor tinha essa pegada, você não cozinha pra você cozinha pras pessoas. Então, pensa melhor nessa história. Você não precisa ser o super... E aí, depois eu fui pra Espanha num projeto na época que explodiu a gastronomia espanhola daquela Ferraderia e toda a turmaça lá. Eu fui pra Espanha num projeto do governo espanhol que era para jovens talentos do mundo. Então, eles escolhiam um chefe de cada lugar do mundo. Então, um cara da Índia, um cara da China, um cara... Mas como que você foi escolhido por esse projeto? Isso por conta do trabalho que você tinha feito no Marcel, mas por conta da sua experiência toda, a formação que você teve na França, o trabalho que você fez em Portugal, com o trabalho que você fez no Marcel? Depois, quando eu voltei de Portugal, fiquei quase um ano lá, 9 meses com o Sobral lá em Portugal. Depois eu voltei pro Brasil e aí eu fui tinha um menu degustação autoral no Marcel lá que eu fazia e tal, não sei o que. Eu ganhei um prêmio de chefe revelação da Prazeres da Mesa, que ela e aí eles estavam buscando coisas e me entraram em contato comigo. Falaram, cara, o que você se inscreve aqui eu me inscrevi e passei. Nossa, que legal. Pra ir pro negócio. E aí foi legal, porque assim, foi a primeira coisa, assim, a gente ficava
A gente ficou quase 2 meses viajando, indo em todos os produtores legais da Espanha, de Ramon, de queijo, de todos os negócios. E depois comendo nos restaurantes ferrados. Então, Bulgari. Na faixa. Celeiro de Canroca, animal. Você estava sendo pago para fazer isso, não? Cara, e assim, não, depois eu pagava com o meu trabalho fazendo estágio depois, assim, mas e era um negócio muito legal. Por que o governo espanhol fazia isso? Porque ele pegava caras do mundo inteiro e falava, ó, eu vou te mostrar tudo que eu tenho de muito legal. Depois, quando você for pro teu país, obviamente você vai querer usar os produtos. Sim, você vai propagar a cultura culinária espanhola. E foi isso aí. Isso rolou. Aconteceu com todo mundo. De que maneira você fez isso depois, no pós-Espanha? Putz, todo o meu... acho que todo fechado brantar ou coisa que eu faço... A sua pegada é toda sempre espanhola? Não, mas eu sempre tenho um carinho... Você mudou do francês pra Espanha? Não, mas assim, eu tenho um puta carinho com os produtos. Então, putz, o presunto. Cara, eu vou olhar o presunto de outro... vou fazer um prato. Putz, vou fazer um arroz, porque o arroz é legal. Vou fazer uma favada, porque tem... Sabe? E tem uma... E sei das coisas, sei de onde vem o queijo e tal, por que eu tô fazendo... Por que o presunto... Por que o porquinho come bolhota lá e aí ele fica amendoado. Então, todo esse negócio é uma... Sim, esse prazer pelo ingrediente, né? Pela origem do ingrediente. Exatamente. A fidelidade à origem do ingrediente. Você pegou lá na França isso. Muita gente vai pra Itália, né? Pra pegar. Ou, enfim, você... Foi pra França. Pra Espanha. Então, ou a pessoa pode ou ir pra Itália, ou ir pra França, ou ir pra Espanha. Lá na Europa, eles têm muito essa cultura do ingrediente, muito mais do que aqui, né? Que começa a ter aqui. Por isso também, por um pouco de puxar esse negócio. A gente vê que eu fico... As coisas são diferentes, né? Eu vou bastante pra Europa quando dá. Mas e sempre nessa pegada. Então, por exemplo, na França. A França tem uma pegada de produtos muito forte. Então, cada região tem os seus produtos muito fortes. É muito regional, né? Muito regional. Cada região tem o seu produto específico, né? Exatamente. E é engraçado isso, porque eles têm os produtos. Mas as receitas, elas... Apesar de ter um regionalismo, você consegue... Elas flutuam de lá para cá, daqui para lá. Na Itália é mais maluco esse negócio. Tem os produtos também, mas tem e os produtos até são mais diversos. Um produto muito foda do norte caminha para o sul, você consegue achar um produto do sul para lá, só que as receitas é meio maluco. Você tá andando numa cidadezinha, que aí você, sei lá, tá no Piemonte, você vai comer ravioli plin, vitello tonato, você passou 3 metros para frente, já não tem um vitello tonato, um ravioli plin, vai ser o tagliatelle sei lá o que, a massa de zucca, sei lá. É muito... E na França não é tão assim. Não é que você passa de uma cidade para outra, já não... Todo mundo come um negócio, todo mundo come outro. E aí você vê... Portugal também tem uma pegada de regionalismo e tal, só que Portugal tem os baita produtos, mas não sabe envelopar tão bem, então, e a Espanha está nesse meio termo, que é pegaram os produtos e deram essa... Então, esse negócio de ir para a Espanha foi um negócio meio que... Eu não peguei tanto o negócio dos chefes. Porque já não estava me encantando tanto... Putz, o Ferran Adrià, a esferificação... Foi uma época... Acho que a galera... É muito louco pra você ver a geração de agora nem sabe dessas paradas. Eu converso com uma molecada de cozinha, assim, e tal. Inclusive, o Ferran Adrià meio que desapareceu, né? Ninguém nem tem a O irmão dele tá lá com os restaurantes e tal, mas ele mesmo... Aliás, ele tá sumidíssimo, né? É a impressão minha. Não, ele tem eles montaram um instituto da cozinha basca lá, tal, que ele tem várias iniciativas ali, mas ele não tem ainda mais aquela... E aí, também, porque, quando você olha agora... Os grandes nomes são caras da TV, né? Sim. E ele não é um cara da TV. Na minha época, eu decorava os livros do Alain Ducasse, sei lá, do Robuchon, dos caras... Que não são referências, porque os caras estavam... O Robuchon tava na TV, por exemplo, na França. Todo dia de manhã. Ele era quase a Ana Maria Braga na parada. Ele tava sempre lá e tal. Mas os outros caras não... É diferente o jeito de ser agora. Não tinha... competições, não sei o que, os Masterchefs, é diferente um pouco. E a visão de quem entra no mercado agora é mais nessa pegada. A gente tem, o mercado, por exemplo, no Brasil tem 1 milhão de variações de gente que fez Masterchef, aí abriu um restaurante, né? E a gente tem essa noção do coisa. Antes era diferente um pouco.
o formato, né? De como é que a gente chegava. Nem sei como é que a gente foi parar aqui. Fomos falando, chegamos nessa. Mas é isso. Não, deixa eu aproveitar. O nosso público, que é o dono de restaurante, o público desse podcast é o dono de restaurante, ele tem interesses. Aliás, inclusive a gente vai falar bastante sobre a Suflex também, que é a empresa que você abriu para atender uma dor específica do dono de restaurante. Quero que você conte essa história. Mas antes, eu queria que você contasse para o nosso público o que você aprendeu na Europa. Tanto no sentido da organização quanto no sentido da culinária, no sentido de gestão de um restaurante, e que você implantou no seu negócio aqui no Brasil, que você trouxe para o Brasil e que você vê que é muito diferente lá do que aqui. O que você aprendeu na Europa em termos de gestão de restaurante que você pode compartilhar conosco? Eu vou sendo sincero totalmente. De gestão de restaurante como um negócio, zero. De gestão de cozinha. Não, zero o que você disse? Zero. Aprendi, o gestor do restaurante em relação a uma gestão de restaurante mais administração e tal. Europa não me trouxe essa parte. Tipo, olhe números. Essa habilidade. Essa habilidade com números e coisas desse tipo. Em gestão de cozinha, como cozinheiro, como processo, como... Mas por que você não se dedicou a esse assunto lá na Europa? Não era a sua praia, então você não trouxe isso, e o seu restaurante aqui já era gerenciado pelo seu pai, que era um executivo que... Não, eu acho que é porque eu tava tão... Eu tenho uma história que eu sempre falo assim: para o bicho de goiaba, o mundo é uma goiaba. Não é? E eu tava tão dentro da bolha, da bolha da cozinha, de ser o melhor chefe, o cara mais técnico, o mais... que... E isso não quer dizer que os ensinamentos da cozinha dentro da parte de processo, de produção e tudo mais, não refletem, porque obviamente é onde está concentrado todo o custo, toda a produção, tanto é que as Flex vai para aí que mora o perigo, né? É ali que mora o negócio. Sei que é o maior... o batedor no CMV, então, não é? Tem tudo a ver com isso. Mas... O espancador de CMV. Exatamente. Mas assim, é uma coisa que é muito... Que para mim foi muito... Que é uma escola muito grande ali. Foi de processo dentro da cozinha. De tudo. De recebimento das coisas, de processamento de tudo, de porcionamento de tudo, de entender como trabalhar esse negócio, de entender o processo de fabricação das coisas, de entender quem é responsável por quê que vai fazer, como eu vou utilizar os ingredientes da melhor maneira possível. Esse processo do começo ao fim... Opa, bati no microfone. Esse começo do começo ao fim que foi fundamental para mim lá. Eu tenho uma noção e que não tinha por exemplo, no Marcel, antes de eu ir pra França e tal, e fazer os negócios, eu via que era muito mais no freestyle. Sim. Até porque o seu pai também, apesar de ser executivo e tudo, mas ele não estava ligado nos processos internos da cozinha. Sim, né? Que é o que acontece com a maioria dos executivos que viram dono de restaurante, que tentam, mas não conseguem, né? Entrar para dentro do muro da cozinha, né? E eu acho que tem muito cozinheiro que não consegue extrapolar, porque o cara curte o dia a dia, a loucura. Sim, não consegue virar um processuador, né? O cara não consegue entender e fala, cara, preciso comprar essa quantidade para processar essa quantidade, eu vou fazer essas preparações, que eu vou usar isso, e eu preciso fazer dessa maneira, porque dessa maneira perco mais ou perco menos. No processo mesmo, preciso limpar o peixe dessa maneira assim, correta, porque senão eu vou perder mais peixe e aí isso vai impactar em tudo. E aí o que eu vou fazer? Que eu vou comprar um peixe tal que perde tanto e aí eu vou usar tanto... O que eu vou fazer com o resto? Sabe? Tem todo esse processo que lá era muito forte. Assim, você não pode brincar, os ingredientes são muito... O fundamental é o ingrediente é muito caro, você tem que processar da melhor maneira possível. Aqui a gente tem uma questão um pouco, às vezes, de ser tudo muito abundante. E aí eu vejo até mais e menos na proteína, porque a gente... Mas mais, tipo, vamos comprar, pedir o cara do hortifruti. Puta, chegou... batata, chega, não sei o que, e tudo parece muito descartável. Consigo fazer lá, tá beleza. E não tá beleza. Sim. Que é aí que você vai perder o negócio. Então, esse processo, isso sim, eu fiquei... E de tudo, né? De tudo. Desde o paninho que você usa, do jeito que você coloca a sua faca, até o quanto a sua faca está afiada, porque a sua faca afiada vai mudar o quanto você vai processar.
até o jeito que você se comporta e como está limpa a sua bancada, porque ali você vai ter menos desperdício ou não. Então, esse tipo de coisa, isso foi para mim fundamental. E você conseguiu implantar essa cultura de dentro dos muros da cozinha no seu restaurante? Sim. E que dificuldades você enfrentou nisso? Absurdas, né? Absurdas. Primeiro, no começo, quando eu era um moleque, entrando numa cozinha bem porrada, assim, numa época que não tinha formação, todo mundo fez gastronomia e tal, era uma coisa muito... Os caras eram muito bons, rápidos e não sei o quê, mas também com pouco cuidado, com pouca ideia do porquê dos processos. E aí ter que entender, explicar para os caras o porquê do que a gente está fazendo. Cara, vamos fazer assim? Porque aí você vai chegar... Acaba virando uma questão de liderança também, né? De comunicação, de conseguir passar a mensagem, de conseguir fazer com que o cara reze de acordo com aquela cartilha. É difícil, né? Sim, e explicar o porquê. Moleque, mais ou menos. Há quantos anos você tinha já, quando você voltou da Europa? Tinha... Não, a primeira vez que eu voltei da França, foi com 17, eu tava com 19 anos. Era um moleque. E bobo, né? Porque assim, aí você tem que... E sem saber muito bem como passar essa informação pra um cara que não tá sem velho tempo. de guerra. Tá, beleza, tá. Mas você tem que fazer assim. Deixa eu fazer meu negócio. Mas não, e aí isso foi um puta aprendizado. E eu acho que isso foi pra minha vida inteira como conversar, como passar pra galera as coisas, processos e tal, de uma maneira que o cara entenda que tem um porquê por trás do negócio. Não é só porque você tá falando. Faz aí a carne assim porque eu tô falando. Não. Vamos ver o resultado. E aí como fica melhor. E aí tem uma história de entender. É muito difícil no dia a dia do restaurante, de tudo que acontece, você ter esse negócio. Porque na teoria é muito lindo. Vou treinar minha brigada, vou explicar pro cara como é que faz o prato, a gente vai provar junto, vai ser lindo, vai ser muito legal e tudo vai dar certo. No dia a dia, como é o dia a dia do negócio, você não consegue fazer nada, o negócio corre. Mas esses processos... O que é um perigo, né? O que é um perigo. Deixa eu enganchar numa outra pergunta. Como foi... a criação da Suflex foi muito da percepção dessa falta de processos e falta de organização que as cozinhas brasileiras têm. Imagino que você tenha trazido essa percepção e isso tenha sido uma fagulha inicial da Suflex. Conta um pouco do início da Suflex. Qual a dor que você percebeu no dono de restaurante nesse momento? O que acontece? Eu comecei a prestar consultoria para a Ambev na montagem dos bares e restaurantes novos deles, que eram... Eles pegaram marcas de cervejas muito famosas no mundo inteiro e transformaram em restaurantes. A primeira operação no Brasil foi de uma cervejaria chamada Goose Island, que é de Chicago. E a gente transformou... E eu fui responsável pelo projeto... A primeira foi ali no Lago da Batata? No Lago da Batata. E eu fui responsável pelo projeto de montar o cardápio, montar a equipe de cozinha, montar a operação de salão e fazer aquela coisa andar toda... ter a ideia montar toda a ideia conceitual e operacional e botar para funcionar. E aí comecei a ver uma coisa. O restaurante são 3 momentos bem definidos ali, que você tem a indústria, tem o comércio e o serviço. Você tem soluções de tecnologia e tal, não sei o quê, tem muita coisa para comércio e serviço, que é o RP, o frente de caixa, não sei o quê. PDV, aí você tem, agora para fazer delivery, aí você tem o cardápio digital, você tem um monte de coisinhas. Mas tinha um buraco no back. Você pode fazer reserva pelo seu aplicativo e tal, só que dentro da cozinha é um espaço meio que terra de ninguém e ainda faz o pedido no papel, passa pro cara, o cara faz o pedido ali, todo anotado no checklist, meio no papel, na caneta, não sei o que, se tem, porque tem gente que nem sabe o que tem dentro da cozinha. Que não usa checklist nenhum, a grande maioria. Ou nem sabe o que tem dentro da cozinha mesmo de ingredientes e tal, beleza. Beleza não, mas existe. E aí eu comecei a falar, o que poderia ser que eu poderia fazer aqui dentro desse negócio que pudesse ajudar? O que eu teria de ferramenta
para deixar a cozinha um pouquinho mais inteligente. Mais organizada. E aí, a primeira coisa, uma das coisas que eu falei, compras, eu pensava muito em compras, já tem algumas coisas de gente... E aí eu falei, putz, e o controle de tudo que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ficar etiquetando, identificando no papel e na caneta e anotando e fazendo aquelas etiquetinhas malucas que são uma loucura. Sim, que é obrigatório. Que é obrigatório. E é uma desgraça. E além de tudo, é da lei, então não sei o que, eu falei, putz, como é que a gente não consegue mapear esse cardápio aqui, deixar tudo fácil e controlar essa validade sem eu ter que ficar abrindo geladeira e tal? Como que eu poderia fazer isso? E aí a gente falou, pô, aí eu pensei, putz, imagina, vamos fazer um sisteminha que eu controlasse todo o cardápio, tudo que eu produzo eu vou anotando, eu vou fazendo lá, vou imprimindo e vou vendo como tá vencendo e tem esse controle e tal. Não. E aí surgiu, falei, bom, vou fazer isso. Aí surgiu uma startup que é a Suflex. A gente eu comecei testando dentro das operações que eu tava tocando ali. Que você estava fazendo consultoria. Que eu tava fazendo consultoria, no Marcel também, na época. E aí fomos fazendo... E aí testando o produto, e aí eu queria... Qual que é o foco da Suflex? É criar soluções de quem está dentro do jogo para quem está jogando. Então, não é criar do escritório na Faria Lima pro cara que tá dentro da operação. É do contrário. Cara, eu sei o teu problema. Eu estou vivendo essa treta. Eu quero criar uma solução dentro de uma perspectiva real de como funciona uma cozinha, de como... pro outro, pra quem tá usando a cozinha. E aí... E explica a solução. Qual é exatamente a solução? O que a gente faz agora? A gente tem um produto que é o Food Camp, que tá dentro das Flex, que é a gente faz toda a gente imprime todas as etiquetas de identificação que estão dentro do seu processo de produção. Tudo que você produz, você tem que etiquetar lá. Então, o porcionar o filé mignon, eu porciono tudo. Você imprime com uma maquininha de etiqueta que fica dentro da cozinha. Eu imprimo você faz você tem tudo registrado. Você imprime pelo seu celular, você coloca lá rapidamente, de um jeito super intuitivo, que qualquer um na cozinha consegue fazer. E eu imprimo numa impressorinha todas essas informações com todas as informações legais que você precisa e outras mais. Então, você tem tudo que está na CVS 5, quem é dono de gestão deveria decorar a CVS 5, que é a lei que é os regulamentos e tem todas as normas da vigilância. E aí eu imprimo com todas as informações e eu consigo ter mais algumas extras. Tipo peso, você pode colocar lote, você consegue colocar a marca do produto. Quem que coloca essas informações no celular? Você falou que é fácil de imputar isso no celular e vai ser na etiqueta. Quem que é o cara que imputa no celular? Todas as informações mais sensíveis que podem criar erro, um gestor do restaurante ou uma nutricionista, alguém da equipe, o chefe de cozinha, qualquer um, pode imputar e já deixar tudo pré-citado. Então eu tenho o filé mignon da marca tal. Sim, porque não muda, né? Isso não muda. Tá tudo ali. Como é que esse filé mignon tá? Ele tá congelado e ele tá para descongelar. São X dias ou tal. Esse salmão está resfriado marinando. Quanto tempo ele vai marinar? 3 dias. Então, tudo isso eu consigo São definições que têm que ser imputadas no sistema através dessa pessoa que é o chefe, o subchefe, o nutricionista-chefe, mas alguém que tem uma cabeça boa para imputar essas coisas. Não, e alguém você vai colocando. É necessário uma cabeça pensante boa para fazer o sistema funcionar. A gente te ajuda. Fala, cara... Vocês têm um esquema de implante, um onboarding. Exatamente, faz um onboarding com o teu cara. Fala, vamos lá, vamos junto, pum, montamos. Vocês fazem um onboarding tipo online? Online. Por vídeo? É super fácil. A gente entra num call com você e fala assim, me passa aí as informações, tal, a planilhinha, monta, pum, você coloca lá todas as informações, acabou, já tá lá. E na hora de imprimir, o cozinheiro tem que fazer o mínimo possível. Ele não calcula nenhuma data de validade, nada. Sim, já tá tudo pré-calculado. Ele coloca lá e fala, eu quero imprimir 400 filés mignons, pum, trum, acabou. E isso... Cola a etiquetinha no recipiente. No recipiente e o resto tá tudo que você tem de informação, tá lá te avisando, amanhã vence tal, depois de amanhã vence tal, tudo que você imprimiu. O legal, aí a gente pensou em todas as coisas do dono de restaurante. A etiquetinha que gruda na GN e aí fica com a colinha, a nossa não gruda. A etiqueta que molha e perde, a nossa não molha. A etiqueta que rasga, a nossa não rasga. Tem várias coisas. Etiqueta falta, a gente entrega a etiqueta antes de acabar a sua etiqueta. Ninguém vai ter que correr
na papelaria no meio do serviço porque acabou. Não. Eu vou controlando como é que tá o seu recebimento, já recebe... Todas as tretas que eu via que era uma treta minha, estão ali. E aí, o que acontece? Muitas das coisas de problema de cozinha que tinha, o cara brigava com o fulano porque tinha acabado a caneta. O outro ciclano ali não identificava nada do que ele fazia. E tem uma coisa também da cozinha que tem gente que, os nomes são complicados, é um saco fazer... Tem uma mistura de nome de francês com inglês. Então você tem lá, confit de canar. O que é confit de canar? Aí você coloca lá e daí... Sim, você já pré-define tudo isso antes, então, você já escreve... E tinha muito do medo do cara fazer a etiqueta errada e todo mundo zoar ele não conseguia fazer o negócio, Sim. ou ele errar a data, hoje é dia 31, amanhã, sei lá, esse mês tem 31, não tem 31. Então a gente eliminou todo esse negócio. E aí você tem tudo etiquetado. Você vê gente que tinha... E aí é lindo. Abre a geladeira e tá tudo lindo. Sim. Tá tudo bonitinho. Não, você solucionou uma dor, Rafael. Cara, eu acho sensacional. Eu sou fã também. Eu já te falei, sou fã do seu Instagram, sou fã da Suflex. Foi patrocinadora do nosso evento Acelera Food Nation. Foi um dos patrocinadores. Por quê? Porque, cara, eu adoro quando eu encontro alguém que soluciona uma dor real. Né? Que é como você falou, não é um cara da Faria Lima que faz um negócio ou da sei lá o que inventou uma startup, mas que nunca colocou o pé numa cozinha. Você pegou uma dor que o cara tem e que todo dono de restaurante tem. E que não é só do dono do... Eu acho que o mais legal dessas coisas, e o que a gente quer, porque de fato eu, como cozinheiro, quero resolver a vida do cara que tá dentro da operação. E é legal para todo mundo. Não é uma coisa que resolveu o problema do dono do restaurante, mas não resolve o problema da equipe porque o cara tem que fazer isso. Cara, a gente economiza de tempo de um cara que vai lá e ficava fazendo 200 etiquetas de filé mignon, que tá exausto, que já trabalhou o dia inteiro. Sim, e que vai ter que ficar escrevendo um monte de coisa e erra. E o que você falou, tem a ver no lance da vergonha, da palavra errada. Então, você tá resolvendo a vida do cara que tá dentro da tua cozinha, você resolve a tua vida, porque não vai ter problema de erro, então ninguém vai abrir a tua geladeira, só tem uma multa, vai ter todas as tretas que tem já. E, putz, ajuda a equipe e fica muito mais. E no final das contas, você economiza grana. Porque aí você tem também, fazendo o controle de verdade bem feito e tal, tenho 100 porções de filé mignon que estão vencendo amanhã. Sim, você quer coisa melhor, né? Do que você saber o que tem dentro da sua câmara, Exatamente. sem estar dentro da sua câmara, sem precisar ficar olhando lá dentro. Sem ficar desesperado. E ter certeza que aquilo está elencado ali. Então, cara, sensacional. Rafael, deixa eu te perguntar. Isso é muito legal. Cara, só que, de repente, cara, eu tô aqui fazendo a sua linha de vida. Sim. Né? Porque, como eu te falei, eu te admiro por você ser uma pessoa multifacetada. Então, você estava lá, né, no Marcel, voltou, foi para a Europa, para Portugal, depois foi para a Espanha, trouxe esses conceitos todos. Aí você lançou a Suflex. Entre uma coisa e outra, aconteceram outras coisas. Aconteceu o Fechado para Jantar, que a gente quer explorar um pouco também como que surgiu essa parada. Mas só para avançar um pouco nos anos. Então, agora você está com uma empresa, com uma startup de tecnologia para dentro da cozinha, né? E a sua vida mudou. Quer dizer, nesse momento agora você imagina que, cara, a sua função como... Qual a sua função exatamente na Eu na sou Suflex? responsável por criar o produto, entendeu? Por melhorar o produto o tempo inteiro. Então, o que eu faço? E aí não muda muito o negócio. A diferença é a seguinte, a história é assim... O cara que tem um restaurante, ele tem um restaurante porque ele gosta de cozinhar e ele gosta de servir. Ninguém gosta de administrar um negócio, olhar a planilha, fazer não sei o quê, etiquetar coisa, não sei o quê. Eu falei, eu queria que essas pessoas brilhassem mais nessa parte. Deixa que eu faço isso. Então, qual que é a ideia? Eu fico como o cara do produto, eu fico lá dentro da cozinha igual. Só que é louco porque eu vou na cozinha dos outros caras. Então, essa semana aí, nas semanas passadas e tal, eu fui visitar as cozinhas das operações que a gente tem. Por exemplo, eu fui num lugar que eu ia desde moleque, que é o Joaquins de hambúrguer. E a gente tem Suflex lá no Joaquins, eu fui lá ver como eles estavam agindo para entender como que a gente pode melhorar o produto em outras... Entendi. E você é o head de produto, então, na sua empresa hoje. Essa é a ideia. Então, eu tô dentro da cozinha vendo os caras cozinhar do mesmo jeito. Só a única coisa é que agora eu tenho que, além de falar com esses caras, falar com os caras os desenvolvedores, falar com o pessoal de coisa, entender as telas, essas coisas que eu não fazia a menor ideia de que existiam. E tocar o negócio do dia a dia, porque queira ou não, você é sócio da parada.
Mas aí... Você e o Arthur, Eu né? e o Arthur. E aí a gente tem toda a equipe para fazer todas as... Quantos funcionários são hoje na Suflex? A gente tá com 43 43? É bastante gente. Caraca! Ou seja, um negócio... A gente é super... E a única solução é essa que vocês oferecem ao Food Camp pro mercado hoje? A gente tá vai tá evoluindo o produto para dentro desse produto criar várias outras soluções. A gente tem outras iniciativas fazendo ao mesmo tempo e testando, e tem uma evolução muito grande do produto dentro do... Então, o que a gente pode ter de dado? Ou seja, você diz que esse produto ainda tem uma vida... Tem muita coisa para... Tanto em termos de produto, quanto em termos de mercado para você abraçar, para atingir. Sem dúvida. Quer dizer, você de repente foca em uma única coisa ao invés de pegar a próxima dor. É isso que você está falando? Não, e a gente tá evoluindo muito esse produto porque a gente está indo para o Brasil inteiro e as realidades são diferentes. Então, a gente já está... Eu não sei exatamente em quantos... Mas a gente está quase no Brasil todo, com um pezinho em cada lugar do Brasil. Estamos até em Fernando de Noronha, estamos... tem em todo canto. E aí, assim, qual que é a ideia do negócio? A gente, primeiro, resolver de ser o melhor no que a gente faz. Então, resolver de fato esse problema. E dentro disso, tem inúmeras oportunidades que a gente pode ajudar o dono do restaurante e o cara que está dentro da cozinha. Com outras dores? Por exemplo... Ou com a mesma dor da etiqueta? Não só da etiqueta, porque a etiqueta não é o etiqueta. Estoque, né? Mercadoria, CMV, essas coisas? A etiqueta te dá a identificação de tudo que você está produzindo. Ele te ajuda a controlar o CMV. Por isso, sim, porque você sabe exatamente quanto você produziu, quanto disso você utilizou, quanto você deixou vencer, quanto tá... E aí você vai... E aí, por aí que a gente está caminhando. Junto com os clientes, então isso é uma coisa fundamental. A gente trabalha muito... A ideia do produto de fato, trabalhar o que eu falei, de dentro da cozinha, junto com os caras, para entender qual que é a real necessidade dos caras. O que te mata, de fato? É isso? Não, mas eu gostaria de ter... Mas isso é um problema, de verdade? E aí tem muito disso, porque a gente gostaria de ter, mas o que é a dor que o cara expressa e a dor real. Exatamente. E como é que eu posso te ajudar de fato? Você tem que descobrir qual que é a dor real, né? Exatamente. Não aquilo que o cara tá reclamando. Porque às vezes o cara não sabe por que ele tá com o problema. Eu queria tanto ter, mas você vai usar, você vai fazer, você vai... E aí é isso, essa visão de dentro da coisa. A gente tá... Ele fala, puta, não tenho gente para trabalhar, é difícil encontrar funcionário, não tenho equipe, tô com problemas disso. Cara, às vezes o seu problema não é esse. Sim. Né? O seu problema é de processo. Exatamente. Você não precisa ter eu preciso contratar mais gente para coisa. Não, às vezes não. Às vezes o jeito que você tá fazendo as coisas tá muito... Sabe, eu preciso encher meu cardápio de coisas e tal, mas, putz, você já viu o que vende e o que não vende? Como que você está trabalhando essas coisas? Você está lá dentro, ou seja, o seu papel na empresa como head de produto é estar lá dentro da cozinha do cara, pegando isso em primeira mão, né? É sensacional, é mais ou menos o trabalho que eu faço de consultoria, só que fora da cozinha, olhando de fora. Você está fazendo isso do lado de dentro, né? Olhando de primeira mão. A ideia é ver um pouco disso, e aí você vê um pouco é legal ver, porque é uma indústria mesmo, é o que eu falei, é uma indústria. Então, qualquer coisa errada te ferra de todo lado, entendeu? E existe uma visão do dono do restaurante, que não é de cozinha, muito mais, talvez, de que a cozinha tá em segundo... Eu vou fazer um baita salão lindo, todo organizado, não sei o quê, e aí a cozinha, cara, bota um forno meia boca. É o dono de restaurante ex-executivo, ou que herdou uma grana, mas que não sabe, né? Não tem essa noção, né? Ele não tem essa percepção, né? Sim, a cozinha é muito menor. Tem um salão de 500 lugares e a minha cozinha é minúscula. Vai travar alguma coisa, você vai ter perdas, vai ter um monte de coisa. E as pessoas não pensam nisso na concepção, né? Em vez de pegar uma pessoa que entenda desse assunto para ajudar, sim, né? Ele sim, na concepção da coisa, para não correr o risco de ter uma cozinha pequena pelo número de salão, ou inaugurar sem ter os processos mínimos de organização de estoque de CMV pronto, já pré-preparados antes da inauguração, né? Isso foi uma loucura que eu comecei... Isso é muito mais comum do que incomum, né? Sim, o fechado para jantar me deu muita visão disso, mais ainda. Por quê? Então, a maior escola foi isso, porque o fechado para jantar é um evento que eu faço, que eu pego lugares que não são nada, assim, ó, último andar de um prédio abandonado, uma estação de trem. Você tem que começar do zero. É uma folha em branco que você tem que desenhar do zero. E eu transformo num restaurante por 4 dias. E aí, toda a operação tem que ser pensada para aquele negócio em 4 dias. Então, legal. Onde eu vou processar essa comida? Vai ser lá dentro ou vai ser fora?
vai chegar por onde? E vai fazer o quê? E aí, quantas pessoas vão precisar para montar esse prato? E cada evento, qual a frequência que tem o fechado A gente faz 2 ou 3 por ano, depende do coisa. Agora, e aí sempre com 4, 5 dias, 6 dias. Para quantas pessoas, mais ou menos? Para normalmente 100 pessoas por noite. 100 pessoas por noite, 4, 5 dias. Caraca, 3 vezes por ano. Ou seja, é um eventaço que você tem que planejar. Você tem uma estrutura no fechado para jantar? A gente tem um mega galpão com várias coisas. E agora sou eu e o Fabão, meu sócio, só. E a gente expande e volta. Mas aí, assim, eu tenho que Você não tem uma estrutura de funcionário fixo que tá ligado nesse negócio o tempo todo. E a gente vai montando... Vocês contratam para o evento. Sim, a gente vai... Eu monto toda a estrutura, então eu penso em tudo que a gente vai ter que fazer. Desde a parte do salão, não sei o que, né? Tem que pensar em todos esses detalhes. E é louco, porque aí quando você pensa nesses processos e tal, isso me deu... Tá vendo? Porque até coisas que parecem básicas, assim, pô, e o papel higiênico do negócio? Sim. Vai vir da onde? Putz, trabalhar com checklist detalhadíssimo de tudo, né? Ou seja, loucura. Hoje, há quanto tempo que você faz o fechado para jantar? 12 anos. Há 12 anos. Cara, você tem uma ideia, uma noção de quantos eventos você já fizeram? Sei lá. A gente fez 12 vezes 3, a gente já fez 36, muita... 40, um monte. Não, e a gente faz para a marca, a gente faz muito para as marcas... uma marca contrata a gente para criar uma experiência, porque a ideia do fechado para jantar é que não é um jantar, é uma história para você contar. Você tem que sair de lá e falar, nossa, que animal. Então a gente pensa em todo esse negócio. Tem música, tem o ambiente, não sei o quê. E aí o Fabão, o meu sócio, que é da parte de operação mais de produção mesmo. Então, putz, como é que vai ser se não tem luz? Qual que é o gerador que vai usar? Como é que vai fazer? Como é que não sei o que lá? Tem 1000 coisas que a gente pensa para fazer esse evento. E o conceito de cada um dos eventos, quem que cria? A gente que cria, tipo, senta, o que é mais... brainstorm, fumo baseado e... Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, tem que ser tão legal para mim quanto é para quem vai. Essa é a ideia. E acabou. O que significa ser legal para você? Tem que ser legal, porque uma das coisas... Por que surgiu o Fechado Plantar? Porque eu tava na cozinha do restaurante, lá cozinha, falei, cara, pra que eu tô fazendo isso? Tô fazendo pra mim? Tô fazendo pro cara que tá do outro lado? Pra quê? Porque eu quero ser o super chefe, não sei o quê? Porque, putz, eu estou perdendo um pouco desse negócio. Eu quero cozinhar pras pessoas. E eu quero fazer as coisas pras pessoas. E aí, a ideia era que sempre fosse... Aí no primeiro Fechado Plantar que eu fiz, a gente pegou um prédio no centro da cidade abandonado, pegamos o último andar do prédio lá e eu falei, pô, vou chamar uma banda de jazz porque eu gosto de jazz. E vai ser legal. Vou chamar uns amigos pra tocar lá, tá? Chamar uns amigos pra tocar. Vou botar vinho que eu gosto na geladeira. Vou botar cerveja. Vou servir um prato que eu quero. Não vai ser francês, espanhol, o que eu quiser. E aí a gente foi fazendo esse negócio. E aí, como vai ser muito legal? Vai, porque pra mim é tão legal que é meio difícil não ser tão legal pro cara. Só que precisa fazer dar dinheiro. Como que você faz para ser um negócio legal para você, ou seja, para que você curta o processo de realização disso, mas ao mesmo tempo enfrentando todos os desafios que você tem de organizar um evento com prazo, com venda, com patrocinador, tá. Né, com checklist, com desmontar uma cozinha, uma equipe inteira, né, fazer... Como que você administra esse negócio? essa questão? E aí, eu quero voltar para o Fechar para o Jantar, porque eu acho esse conceito incrível. Cara, tudo nessa conversa está incrível. Mas eu quero voltar para esse assunto. Mas eu já quero aproveitar e entrar um pouquinho num assunto que eu acho que é muito legal também. A quem te acompanha, como eu, na internet há bastante tempo, você fala muito sobre estoicismo, sobre Marcão. O Marco Aurélio, grande. O CEO do Império Romano. Aliás, tudo do seu Instagram eu acho que é muito legal. Pô, amiguinhos, né, o seu tom. Né, você tem uma pegada meio humor, meio, às vezes, melancólico, às vezes coach, às vezes que traz coisas, fatos históricos. Cara, enfim, que é muito legal. Mas só voltando a essa questão de como administrar esse sentimento humano que a gente tem de querer realizar uma coisa que seja muito legal, mas conseguir não ficar estressado com o processo, porque você sabe que você tem deadline, prazo e não sei o quê. Que lições que você, Rafael, traz do estoicismo para resolver essa... Na verdade, é a questão que todo mundo tem, porque qualquer dono de restaurante que está montando um negócio, ele tem prazer em montar um negócio, mas ele cai
Ou, eu acho que qualquer negócio do mundo, né? Sim. Né? Ele cai naquele estresse, naquela ansiedade, naquela coisa de montar, de fazer, de não sei o quê, de prazo e tal. Quando ele vê, ele acaba até perdendo aquela essência do que, por que ele entrou naquele negócio. Como se administra isso e, assim, trazendo conceitos do estoicismo para essa conversa? Primeiro, não tem milagre. Não tem como você não ser ansioso. Eu sou ansioso pra burro. Eu sou ansioso, não. O que é melhor? Eu estou ansioso em alguns momentos. Não é uma característica que você tem e acabou. É normal você se sentir. E por quê? Porque você se importa. Quem não se importa não é ansioso. Não tem, ou é um psicopata. Nunca tinha pensado por esse prisma. Mas se você ama o que você faz e de fato você está fazendo um negócio que você está afim, você se importa com o negócio. E aí isso é o mais importante. Assim, eu acho que. E aí a ideia do estoicismo é que. E o que pode trazer uma tranquilidade maior é que tem coisas que você chama dicotomia do controle. Coisas que você pode controlar, coisas que você não pode controlar. O que eu posso controlar? Cara, eu vou no fechado para jantar. Eu só vou escolher os patrocinadores, por mais que isso pode parecer papo furado, não sei o quê. Que de fato vão... Que eu quero. Que eu gosto, E aí, pô, isso é porque a gente já fez muita coisa e que... Sim, talvez por isso. Mas se você... Eu só vou fazer coisas que eu tô afim. E não tô afim ainda. Eu posso controlar, usar os melhores produtos, ter uma atenção maior às coisas que eu tô fazendo. Eu posso controlar, prestando atenção nas coisas que eu tô fazendo, organizar bem as coisas, fazer o melhor possível dentro do que você tem. Com aquilo que você tem naquele momento. O que eu não posso controlar? Porra, se tiver um tsunami entrar dentro do meu evento, não consigo controlar. O problema e não consigo controlar se a economia, se não sei o quê, se eu não consigo controlar. O problema é que a gente sofre muitas vezes com as coisas que a gente não consegue controlar. Por antecipação, né? E dá pouca atenção a coisas que você pode controlar. Então, eu posso controlar se a minha mise en place tá bonitinha, se eu organizei tudo na cozinha legal, se eu escolhi o prato certo, se eu fiz o prato, testei 800 vezes, e eu faço isso, fico testando... Pô, eu fui fazer um polpetone pro fechado plantar que a gente fez digital pela internet. Eu vi. Sério, eu comi o polpetone, mas muitas vezes. Mas todo dia eu quase comia o polpetone pra testar se dava certo, se não dava certo. Pra melhorar um pouquinho mais o processo. Pô, isso aqui pode dar errado. Isso eu posso controlar. Se no dia as caixas que iam pra casa das pessoas acabasse, o mundo tivesse uma guerra e eu não consigo... Isso eu não consigo controlar. E, de novo, a gente sofre muito com coisas que a gente não consegue controlar. A economia, o tempo hoje, não sei o quê. E às vezes esquece de arrumar a gaveta de meia de casa, que isso vai te ajudar. Quer achar uma meia? Pô, tá aqui. E aí isso o estoicismo traz muito. E a história, o Marco Aurélio era o CEO do Império Romano. E ele tinha tudo. Marcão. E ele tinha tudo. Pô, ele era o cara mais importante do mundo, o cara mais do dono do mundo. O Império Romano era um negócio, eles nem sabiam que existia outra coisa. Eram eles, e ponto. E mesmo assim, ele acordava e falava, cara, eu vou ser xingado pelo fulaninho na rua, eu tava tendo uma pandemia, aliás, Marco Aurélio morreu disso, tava rolando 300 mil coisas, ele fala, pô, o que eu posso controlar? O que eu posso controlar é o meu dia a dia, eu vou ser o melhor possível, eu vou tentar ser o mais legal possível dentro do que eu posso controlar, e com as pessoas, com tudo. E é isso, fechar plantar. A gente tem como controlar o Como você controla a sua agenda do seu dia a dia com essas atividades? Você tem lá a Suflex, você tem o Fechado para Jantar que você tem que fazer, você tem o seu Instagram que você tem que escrever, você tem as suas receitas que você faz na sua casa e que... um baconzaço junto com... Você tem essa linguagem que é sensacional. Como que você administra? Você é daquele cara que tem rituais rigorosos, você toma banho gelado de manhã, acorda, faz não sei o quê. Você tem algum... Como que é o seu dia a dia? Eu tenho Antes da gente voltar pro Fechado para Jantar. Não, sem entrar no ritmo de empreendedorismo, vamos lá. Eu acordo de fato 5h15 da manhã, todo dia. Por quê? Porque eu acordo. Não é porque... Sim, porque é necessário participar do clube das 5h15. Não tem nada a ver. Eu acordo 5h15 da manhã porque eu acordo mesmo. E de fato, fazer as coisas de manhã me ajuda muito. É uma rotina que eu acordo muito cedo. Então, quando dá 8 horas da manhã, eu já fiz um monte de coisa.
Isso é animal. Isso ajuda muito. Os estoicos já falavam isso. Controle a sua manhã. O cara falava... Acorda cedo, porra. No Império Romano. Tá, mas eu acordo cedo mesmo e faço... Mas e se você não acorda cedo naturalmente? Se você não é daqueles que abre o olho assim às 5h15 da manhã e fala, opa, acordei. Então, mas aí você tem que controlar... Aí você se força, né? Bota a porra do despertador ou não? Eu acho que você tem que, levar... Eu sou desses, tá? Eu também acordo cedo, mas o cara numa nhaca... eu não sei, eu acho que tem que jogar real com você mesmo. Entendeu? Cara, porra, que eu acordo 6 horas, eu consigo acordar 5 horas da manhã? Não. Tá. Quando eu sou produtivo? Cara, eu sou produtivo à noite, então brilha à noite. E aí, mas levando, é esse o negócio. Não adianta, se você acorda, se você à noite é animal e de manhã tá morto, o que adianta você ler lá o 5 AM Club e falar, nossa, vou brilhar? Você vai ser medíocre. O Jô Soares parece que era um desses, né? Que ele ficava acordado até 5 da manhã e acordava às 11 e foda-se, cara. É o que é. E é isso. Quer marcar em reunião comigo, cara, a partir de meio-dia. E eu acho que assim, uma das grandes coisas é primeiro jogar a real do negócio. Eu demorei muito para me ligar de algumas coisas, assim, por exemplo, você falar, como é que você faz todo esse negócio? Posta aí, nananana. Tem um ritual pra isso? Não? Você é organizado pra isso ou você vai no free flow? Não, então, Em relação ao Instagram, especificamente. Em relação ao Instagram, é um negócio que eu... Você cresceu muito no Instagram ultimamente, né? Sim. É legal que, o grupo de condomínio da galera tem lá uns negócios que eu posto de manhã e tal. Por que eu posto? Porque eu gosto, primeiro. São essas coisas, esses papinhos de estoicismo e tal, e eu vejo que as pessoas curtem e muda alguma coisa na vida das pessoas. A sua persona no Instagram, ela é uma persona criada, né? Assim, que talvez você não tenha se dado conta disso, mas você criou uma persona no Instagram. Né? A maneira como você fala, os textos que você coloca, tudo isso, você se dá conta de que isso é uma persona que não é a pessoa que você é. Não sei, não sei. Ou é a pessoa que você é? Sei lá, eu acho que é um pouco. Não é muito longe do que eu sou, não. Tipo, porque os negócios que eu faço estão muito parecidos com o que eu sou. Assim, esses papos do estoicismo me salvou a vida Como você se deparou com o estoicismo? Eu comecei a ver as coisas a ler. Eu comecei com um livro do Sêneca, chama Sobre a Brevidade da Vida. Que eu peguei nessas de, sei lá. E aí comecei a ler o negócio e falei, puta, faz sentido. Quando o cara fala que, a vida é curta e você tá aí. E aí ele tem uma frase que eu acho que mata tudo, que é: enquanto esperamos viver, a vida passa. Que tem a ver com um negócio acho que eu li no seu Insta. Que tem a ver com um negócio que eu sempre fiz. Que eu falava assim, cara, quando eu fizer aquele curso, aí eu vou ser foda. Quando eu viajar pra sei lá onde, aí eu vou ser feliz. Quando eu tirar férias, aí vai ser legal. Quando eu sei lá o quê, aí o negócio... Quando eu tiver o meu negócio, aí... E eu nunca tava E esse dia... E quando chegava o negócio... Foi o primeiro livro que você leu, foi esse? Eu li de brincadeira. Eu fiquei pensando assim, que legal. Você nem conhecia nada sobre estoicismo? Não sabia quem, nem era. Sêneca, essas paradas todas. Falei, quem é esse cara? Tá, eu li, aí falei, vou ler, eu vou ver outras coisas do cara. E o Sêneca tem outros que são muito mais complicados. Aí eu caí com o Marcão Aurélio, que o Sêneca é de outra época, né? E aí comecei a ler o Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio é o seguinte, é um cara que era imperador e ele tem um livro só que ele escrevia pra ele mesmo. Que ele falava todo dia... Tipo memórias. Tipo um diário, que não era pra nenhum fulano ler. E ele falava lá, cara, você vai sofrer isso, E aí tem alguns conceitos lá de, tem que aproveitar a vida, você tem que ver que dificuldades, como é quando você toma uma porrada... Essa porrada, você tem duas maneiras de interpretar isso. Você pode interpretar, tomei a porrada, nossa, e agora? O que eu faço? Eu posso falar, nossa, tomei a porrada, o que eu vou fazer? É a mesma Sim, keep walking, agora, né? O que eu faço e o que eu vou fazer? Sabe? E é um negócio dessa ideia de que não é sobre o que acontece, é sobre como você interpreta o que acontece. Reage aos estímulos que você recebe da vida. E isso vale pra tudo, assim. Tudo que tá acontecendo aqui não é sobre Às vezes você viu a mesma coisa acontecendo na rua, você tem uma interpretação e a outra pessoa tem outra completamente diferente. Às vezes eu converso com uma pessoa que a gente tava na mesma história, e a pessoa conta a história e eu falo, nossa, mas não foi nada disso. Sim.
A interpretação da sua mente daquilo que está acontecendo. E essas interpretações. Então, e aí eu comecei a ver que era um mundo muito louco, que é assim, pô... Só para não esquecer esse assunto da habilidade de você responder, eu estava lendo outro dia um texto que falava sobre a palavra responsabilidade. Porque a gente tem o conceito de responsabilidade, é uma coisa, né, que a gente é responsável, que a gente é ponta firme, né? Mais ou menos esse é o conceito. Mas eu nunca tinha parado para pensar na palavra responsabilidade, que é habilidade de resposta. Né? Que é justamente isso que você está falando. De como você reage a um negócio. É a responsabilidade nesse sentido, de reação. Não é só um significado. O original da palavra é isso que você acabou de falar. Uhum. A sua capacidade de dar uma resposta a um estímulo que você recebeu. Animal, não sabia dessa. Cara, então, né? É isso. E aí tem um monte de conceitos, e aí os conceitos vão se ligando tal, e faz sentido. Eu acho que o mais legal do que a gente tem agora é que o que acontece agora, em 2023, as questões humanas são muito iguais à do Marcão. Sim. E são a mente iguais humana é muito parecida. Do Sêneca, mas cara, você fala, cara, qual que são os problemas? Os problemas são meio os mesmos, as angústias são as mesmas. Tem um cara lá que chama Pascal... Como é que chama? Agora Valerro. Não, Pascal Blaise, que era um matemático, e ele falava assim, a infelicidade humana está na incapacidade de ficar sozinho num quarto escuro com ele mesmo. Sim. Porra, sem nenhum device, né? O cara falava em 1620 isso. Agora, gente, você ficar quieto um segundo, você já fica no celular, não sei o que, você não consegue viver sem... Sim. Então, você não consegue... O só Pascal Blaise já tinha essa treta. E ele não tinha ninguém mandando WhatsApp pra ele. E aí, velho? Entendeu? E é muito louco. As questões humanas são parecidas. Muda a plataforma, se é no TikTok, se é onde que é, sei lá. Rafael, você fala muito no seu... Você sempre termina as suas coisas lá no Instagram fazendo uma referência ao miojo, né? Cozinha um miojo aí. Evite miojo, evite miojo. Evite miojo. Você se deparou na internet nesses últimos dias com várias pessoas falando sobre o miojo, não? Então, como que o miojo na perspectiva do Essa de Queiroz, o miojo na perspectiva do Rafael Despiriti. Qual seria a experiência de comer um miojo? Como que você, num sentido poético, falaria sobre a experiência de comer um miojo? Não, nada contra o miojo, entendeu? Mas quando eu falo evite o miojo, é numa perspectiva de que, cara, é o mais simples que você pode fazer. Para algumas pessoas pode parecer o mais simples que você pode fazer para cozinhar. Então vou fazer um miojo. E o miojo não é das coisas mais saudáveis ali em toda a sua composição. E não é a coisa mais simples que você pode fazer. Só que a ideia é de que é. E aí essa dissociação entre o que é a coisa de fato e o que é a ideia da coisa. E a gente, às vezes... Dá pra melhorar essa ideia do miojo? Dá, né? Você é um cara da cozinha, quer dizer, você conseguiria melhorar o miojo de... Cara, você pegar a mesma coisa, eu uso muito, sei lá, o capellini, que é um macarrãozinho tal lá. Sim, parece um miojinho. Se você fizer qualquer outra coisa ali, funciona muito parecido, entendeu? Não precisa ser o miojo. E não precisa ser com pó radioativo lá. Pode ser com algum caldinho que você deixa pronto lá e pum, e joga. Então, é muito mais simples do que isso. Mas uma coisa bem legal, essa coisa da ideia da coisa e da ideia da coisa. Eu vi um psiquiatra falando sobre isso e eu achei bem interessante. Tem muito a ver com o cara que abre um negócio de restaurante. Eu abro um restaurante porque a ideia de ter um restaurante é animal. Eu vou ter o meu restaurante, eu vou chegar e aí eu vou receber as pessoas e aí vai ser muito legal, e aí eu vou cozinhar e não sei o que. Não. A ideia da coisa é muito legal. A coisa... é totalmente diferente. É o dia a dia, é você chegar e fazer o recebimento do produto, é pagar os boletos, não sei o que, é organizar a cozinha. É o cara que faltou a câmera fria, que quebrou, a câmera deixou de funcionar, o cara não sei o que, o simples, o sei lá o que, tudo ao mesmo tempo. E aí a ideia da coisa morre e quando você fica só com a coisa, você tá ferrado. Sim. Então, essa ideia tem que estar muito claro. Você se decepciona com a coisa porque a sua expectativa era baseada na ideia da coisa. Você queria ser o... Você sempre fala, inclusive, né? Baixas expectativas, né? Que você vai ter uma vida feliz. Talvez, e é isso aí. Talvez seja a felicidade tá relacionada a isso. Galera, acompanhem esse cara no Instagram. Rafael, como é que a galera te acha? No meu Instagram é @rdespiriti.
O Instagram da Suflex, que é importante, @suflex.co. Aí tem www.suflex.com.br, aí você entra lá e vê todo o nosso negócio. E o Fechado para Jantar? E o Fechado para Jantar, @fechado para jantar. Quando que é o próximo evento? Vai ser em novembro, o próximo fechado. Já tem local? Ainda não. Aliás, se alguém tiver um BH local animal, por favor, me mandem no... Você ainda vai criar o conceito, o local, a gente tá pensando, tudo ainda tá em a gente tava, eu meio que matei o cardápio semana passada, tô pensando. Tá. Ô, Rafael, se você tivesse, pra gente finalizar... É chato finalizar, né, cara? Dava pra gente... Tamo bem. Dava pra gente estender essa conversa por horas, né? Pra falar de cada uma dessas facetas da sua vida que você quer, que é tão interessante. Mas pra finalizar, finaleira, se você tivesse que deixar uma mensagem, um outdoor escrito, assim, pra humanidade ver, no dia que você for embora, no dia que não existir mais Rafael no mundo, vai ficar só o seu outdoor ali grudado em algum lugar bem grande. O que estaria escrito nesse outdoor? Eu vou pensar, eu acho que uma coisa que define o que eu gosto de fazer na vida é assim, aquela história de felicidade é boa comida, boa bebida e baixa expectativa. Baixa expectativa e acabou, né? Vai ser feliz. E aí, putz, é isso. É ser mais tranquilo e tal. E acabou. Ou seja, felicidade é boa comida, um bom vinho, né? Boa bebida e baixo, pode ser tudo. Mas não é só sobre a comida, porque a comida... Por que eu falo boa comida e boa bebida? Porque a boa comida e boa bebida é o fio condutor das melhores experiências. Com um bom vinho e uma comida aqui no meio, a gente pode passar horas aqui. Sim. E podia passar o dia inteiro aqui mesmo. A gente poderia passar só com água e falando groselha aqui, mas... O que tá no meio ali é o grande fio condutor dessa história toda. E todo mundo que tem restaurante, toda essa história, é por isso. Porque a comida tem essa capacidade de juntar as pessoas e de fazer as histórias e as experiências que sejam muito legais. A expectativa porque tudo que você está relacionado o que você espera das coisas com o que você recebe do negócio. Quantas vezes você já não foi num restaurante com uma expectativa enorme e saiu mega frustrado? Quantas vezes você já não foi num restaurante que era meia boca, mas você chegou com zero expectativa? Sim. E aí você saiu de lá muito feliz. Na vida é isso também, sim, né? Sobre essa relação. Cara, eu vivo isso muito e eu me relaciono com muito do que você falou, porque eu também enfim, cozinho, comecei minha vida também na cozinha e acho que a cozinha, cara, é uma coisa que tinha que ser ensinada na escola. Toda escola devia ter um curso de culinária, porque é uma coisa como você falou, né? É para tudo na vida, não só para sua sobrevivência, mas para o seu relacionamento, para você, enfim, proporcionar experiências para as pessoas, para você... Para saúde, para grana. É impressionante o tanto de grana que você perde ou deixa de... Pelo fato de não saber cozinhar. Pelo fato de não saber cozinhar, de não ter uma educação de, putz, agora consigo navegar dentro dos ingredientes e tal, não sei o que, e fazer um negócio legal que vai me fazer bem e que eu não vou torrar dinheiro em relação a isso. Isso para todo... ter uma educação meio doméstica disso, de você saber cozinhar, de você saber o quanto você precisa comer e tudo mais. E as pessoas não sabem, né? Não. Muitas pessoas não sabem. Tem gente que sabe, obviamente. Você vive no meio que as pessoas mais sabem do que não sabem, talvez. Mas, cara... É muita gente que não tem a menor noção. As viagens que eu faço, deve acontecer a mesma coisa com você, né? Você vai viajar em grupo, Rafael, cozinha aí. Fala, tá bom, lá vai você. Leva o seu kitzinho, né? Leva a sua tábua, leva a sua faca, leva a sua panela grande. Né? E você vê que isso tem impacto em um monte de coisa. Tipo, mesmo na panela e na faca e tudo mais, eu tenho umas coisas que tem a ver com estoicismo, tem a ver com isso, que é de ser minimalista, de você usar poucas coisas, mas boas. Uhum. Você fala da panela, de eu levar minha panela, não sei o quê. Quantas vezes você vai num lugar que o cara tem 800 panelas em casa... E não tem aquela boa. E não tem uma decente. Tem monte de faca, não tem uma fiada. Você precisa ter uma panela legal, uma faca legal e uma tábua legal. Quais são os 5 ingredientes que você vai cozinhar na casa... Os 5 utensílios que você vai cozinhar na casa de alguém que você precisa ter nesse conceito de simples... útil e bom. Cara, se eu tiver uma faca, não precisa ter 45 milhões de facas, uma. Se tiver uma tábua legal mesmo, porque é só pra você não estragar a sua faca, que é boa, na verdade. E uma frigideira legal. Acabou. Acho que não precisa de grande coisa. Altinha, né? Uma frigideira que mantém o calor, ferro, que tem um negócio. Grosso, altinha. E aí um fogão razoável. Uma boca de fogo que seja alta. Acabou.
Não precisa ser um fogão absurdo, não precisa ser nada. E aí já dá pra resolver a vida. Eu gosto de levar, sabe o quê? A mais do que isso? É. Uma pinça. É mesmo? Vou tirar a espinha do peixe, pra pegar as coisas. Aquela pinça grande, sabe? Pra pegar? Tá. Você faz tudo. Você enrola o macarrão, você pega um frita o bife ali e tal. Cara, eu gosto de ter uma pinça na mão o tempo todo. Uma grande, não aquelas pincinhas pequenas. E um pano também, é bom. Bom, isso geralmente tem, né? Isso, pra pegar as coisas quentes. Se você pega uma toalha do filho da mãe que não te dá um pano. Várias vezes eu chego na casa de alguém e o cara tem uma luva que é sei lá o que, dos ursinhos carinhosos, mas não tem um pano. Aí você vai pegar um negócio quente e a luva não funciona. Não, cozinhar na casa dos outros é perrengue, né? Esse lance do fogão, então, quando o fogo não é alto, cara, aí o cozinheiro sofre. Mas você vê que isso tem a ver também com essa... É igual pro restaurante. Se você não... Como é que você não pensa num lugar tão importante quanto a cozinha? Sim. No restaurante, mais importante ainda. Numa casa legal, né? Numa casa bacana, que foi projetada, foi construída. O cara pensa em tudo menos na cozinha. Não pensou na altura do fogo. Como é que vai? Outro dia eu fui fazer um macarrão na casa de um brother e, cara, o fogo dele era assim. Eu ia fazer um macarrão. Então levou 12 horas pra esquentar a água. A água! Pra ferver a água. E a galera toda olhando pra você falou: e aí? Político, cara, e aí? Eu falei: e aí, você quer que eu faça o quê, porra? Com uma água dessa fogueira, né? Não, e não tinha uma chaleira, porque às vezes você tem uma chaleira, né? Que você já põe a água pré. E já ajuda ali. Já ajuda, a água já vem fervendo pra panela, você tem que manter. Mas não tinha chaleira, o fogo era desse tamanho. E eu fiquei 1 hora esperando a água ferver. 1 hora. Cara, agonia, né? Bom, enfim, acontece na vida de todo cozinheiro. Rafael, cara, brigadaço, cara, você é um parceiro que eu tenho aprendido a admirar. Pô, obrigado. Então, é recíproco. Curto muito o seu conteúdo, cara, você está de parabéns, eu tô vendo o seu crescimento, cara, tô vendo a sua empresa crescer. E, cara, dá um maior prazer em ver tudo isso acontecendo na sua vida, cara. Você está de parabéns e obrigado por compartilhar com a minha galera esses seus conhecimentos, ensinamentos e principalmente a sua história, né? Pô, valeu. Eu fico muito feliz, assim, quando eu fui lá no evento que você fez e tal, de ver, porque eu me identifico, eu sou os caras que estão ali, entendeu? Eu passei por tudo isso, eu passo por tudo isso ainda, eu vejo a galera, além de empreender e tal, mas vejo a galera como o restaurante, como aquilo tudo é tão importante para os caras, e como é difícil você manter... como também, ao mesmo tempo, tem tanta coisa frustrante na jornada, como aquilo é duro, como se você não para olhar aquela história que eu falei lá pro bicho de goiaba, o mundo é uma goiaba, como você fica dentro da sua goiaba e não consegue ver, e é importante o trabalho que vocês fazem e o que você faz muito de falar, cara, olha, ser de fora um pouco. Porque aí ele começa... E umas coisas que podem parecer meio bobas, às vezes, pro cara... E são toques que você dá para um público que precisa demais disso. E o dono de restaurante é muito isolado, muito sozinho, muitas vezes. Acho que todo empresário é muito solitário, né? Então a gente traz essa galera para um grupo, né? E o grupo começa a pensar junto, o grupo começa a interagir, o grupo está em call, está em evento presencial o tempo todo. Eles saem dessa goiaba. Sim. Né? Eles passam a olhar a goiaba de fora. Cara, isso é sensacional. Ver a transformação desses caras que você falou. O cara não tinha ideia do que era CMV, não tinha ideia de como controlar o negócio, não tinha ideia de como fazer uma produtividade maior na cozinha, não tinha ideia de como treinar a sua equipe. Cara, de repente, o cara tá brilhando. Sabe, o olho do cara passa a brilhar. E você vê que eu vi muito no coisa. Porque às vezes o cara acha que é só ele, né? O problema é meu. Eu que não sei, do vizinho tá legal. Porque também, no nosso meio, a gente adora falar, porque eu estou bombando. E aí o cara... ele fala assim, só eu que não. Só eu que não tô bombando. Não, cara. É a sensação que você tem quando vê a internet dos caras por aí, né? Falando, caraca, cara, menos eu. É isso aí.